Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício. O exercício fala um pouquinho sobre a República do Café com Leite e a era Getúlio Vargas. No final dos anos 20, os grupos políticos que estavam descontentes com a hegemonia de São Paulo e Minas se aliaram a Getúlio Vargas. Após o movimento político conhecido como Revolução de 30, Vargas, representando esses grupos políticos, passou a dominar a cena política de nosso país, inaugurando o período que chamamos de Era Vargas. Esse momento recebeu esta denominação porque Getúlio Vargas ocupou o poder por 15 anos, até renunciar ao poder em 1945. E depois ainda voltou ao governo, dessa vez eleito por um breve período, de 1951 a 1954. A marca deixada por esse estadista é percebida até hoje no pensamento político e em diversos aspectos da vida socioeconômica de nosso país. Eu tenho aí uma caricatura, né, uma charge do Getúlio Vargas dando um chute nos coronéis que governaram o Brasil durante longos anos, desde 1889 até o ano de 1930, quando Vargas entrou. Então, o Getúlio Vargas ele foi o responsável por finalizar a era do café com leite, aquela era onde havia uma alternância no poder entre Minas e São Paulo, geralmente liderado por grandes latifundiários. O Getúlio Vargas, em 1930, entra e coloca fim a esse período. E a partir dele inicia-se, por exemplo, a industrialização, um Brasil mais moderno. Que grupo dominou a Primeira República, né, de 1889 até 1930? Os industriais, os artesãos, o movimento estudantil, os grandes latifundiários ou as forças armadas? Então, nós podemos afirmar que foram os grandes latifundiários, tá? O correto aqui é os grandes latifundiários, que geralmente estavam ligados ao poder no Brasil. Lembrando que esse período era aquela era dos coronéis. Geralmente havia os coronéis nas regiões, e esse coronel, apoiando um certo candidato, ele conseguia votos, né, para o candidato que ele apoiava. Então, por exemplo, havia um deputado, candidato a deputado, e ele buscava apoio aos coronéis. Quanto mais coronéis aquele candidato conseguia o apoio, com certeza ele teria mais chance de ganho de eleição, porque o coronel pressionava, impunha aos seus trabalhadores, às pessoas que estavam no seu entorno, a votar em quem o coronel apoiava. Então foi a chamada República do Café com Leite. Eu tenho outros vídeos aí falando um pouquinho para você sobre a República do Café com Leite. Então, fique com essa imagem. Getúlio Vargas põe fim a essa era do café com leite. Ok? Era só essa dica. Em breve tem mais. Obrigado.